Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista de implantação aqui na RWTech e hoje eu vou falar com vocês aí, né, um pouquinho sobre a parte de preferências aqui na plataforma. Então, gente, a gente já passou por bastante coisa aqui junto, né, a gente já falou bastante aí dos assuntos da plataforma, discutimos de dashboard, bloqueio de cálculos, fechamento, cadastros, relatórios, gerenciamentos, né. Então, assim, a gente já tem bastante conteúdo justamente aí para você poder estar consultando posteriormente e conseguir aí, né, tá participando, né, tá entendendo melhor o uso da plataforma. Então, realmente, quem quer se tornar ali um especialista, né, pode estar consumindo todos os nossos vídeos. E, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preferências da plataforma. Importante, isso aqui não tem nada a ver com o fato de bater ponto, né? Isso aqui não vai ajudar você a bater ponto dentro da plataforma ou otimizar algum processo, coisas do tipo. No entanto, ele traz ali algumas coisas que podem facilitar o seu dia a dia, o seu uso da plataforma em si, tá legal? Pessoal, para acessar preferências, então, a gente tem dois caminhos. O primeiro, mais fácil, na minha opinião, canto superior direito, engrenagemzinha, e lá dentro você vai encontrar um item chamado preferências. Esse mesmo menu também pode ser encontrado, tá? O outro jeito também não é difícil, aqui em configurações no canto esquerdo, preferências também. Todos os dois vão te levar exatamente para essa tela aqui. Pessoal, é importante, o primeiro conceito que vocês precisam entender sobre o menu de preferências. Se você tiver mais de um administrador, né, ou seja, se você criou mais de um usuário na plataforma, se você não sabe como fazer isso, né, fica ali em configurações de usuários e a gente já tem vídeo na plataforma explicando sobre isso, basicamente você consegue separar, né, os seus administradores, dando ali contas para cada um acessar, né, e isso é muito bom também, fica a dica, né, para caso aí alguém faça alguma coisa, você saiba exatamente quem foi que fez, e você vai saber rastreando pelo usuário que fez aquilo, tá bom? Mas esse não é o assunto de hoje, o importante é que vocês saibam que a parte de preferências, basicamente, ela é moldada por usuário. Pedro, como assim? Todas as modificações que vocês fizerem aqui, todas as coisas que vocês querem que apareça de um jeito ou de outro, tudo que tem aqui, basicamente, vai trazer ali somente para aquele usuário em questão. Caso você queira que seja aplicado para todo mundo, você precisa também marcar essa primeira opção aqui. Então, notem que, ao marcar essa opção, todas as configurações aqui feitas serão replicadas para todos os usuários da plataforma. Gente, basicamente aqui eu estou falando que o que eu fizer é para colocar para os outros. Cuidado, tá? Às vezes você vai fazer alguma modificação aí e outros usuários seus têm ali personalizações dele. Ao marcar isso, você está sobrepondo elas, então você está passando por cima, tá? Gente, legal. O legal desse menu aqui é o seguinte, você pode realmente personalizar alguns campos dentro da plataforma, como vão aparecer as coisas para vocês, tá? Então eu tenho ali a parte de banco de horas, a parte do cadastro dos funcionários, né? A parte ali do gerenciamento de pontos, a parte ali do mobile, né, do celular, a parte de notificações, tá? Então assim, pessoal, é bem legal, né, o que a gente pode estar usando ali para personalizar a nossa plataforma, certo? Legal, pessoal. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro, banco de horas, né? Para que servem esses menus aqui em preferência? Então, caso você queira personalizar coisas do seu banco de horas, é aqui que você vai fazer isso. E como é que você faz isso, tá, pessoal? Começando ali pela primeira opção de dentro da plataforma, tá? Pessoal, essa primeira opção aqui, exibir tela do saldo inicial do banco de horas, para que ela serve? Justamente quando você marca ela, tá? Você vai trazer ali dentro do seu relatório, espelho de ponto, no momento que você for gerar relatório para o funcionário, caso ele tenha banco de horas, vamos escolher uma pessoa que é aleatória, vamos ver se ela tem banco. Ele vai trazer primeiro, acabei pegando uma pessoa que não tem, deixa eu... Na verdade, né, eu tenho que aplicar e salvar. Deixa eu salvar aqui. E vamos novamente gerar o relatório. Vamos ver se isso da Karina já resolve. Realmente ela não tem banco mesmo, a gente vai escolher alguém que tenha banco. Mas pessoal, a ideia aqui justamente é você conseguir ali gerar como se fosse uma tela inicial que ele vai te perguntar.
O banco que a pessoa tem, você quer trazer todo ele, você quer trazer somente desse mês, então meio que você consegue filtrar, né, o que você quer que apareça ali dentro da plataforma, tá? Então olha só, aqui no caso eu peguei o funcionário que eu tinha certeza que tinha, e olha lá, ele traz para mim, né, olha, beleza, você tá pegando a Tatiane fora do período de banco de horas, né? Você quer iniciar com 0 horas para ela, você quer trazer o que já veio antes, você confirma esse saldo inicial, você quer que a gente recalcule o saldo inicial dessa funcionária, tá? Então você consegue ali escolher. Pessoal, iniciar em 00, se eu escolher, por exemplo, um mês, ele vai falar, olha, independente do passado, se a pessoa tá com 2, 3, 15 horas positivas ou 30 horas negativas, eu tô começando esse mês em 00. Ou seja, nesse caso, o funcionário, né, vai começar o mês em 00 e você consegue enxergar como é que a pessoa está, né? Pedro, para que eu usaria isso, né? Basicamente, você pensa assim, você tem ali os seus funcionários que tem banco de horas, mas você quer enxergar só esse mês o que foi que eles fizeram. Então eu quero ver ali como é que o João tá, se ele fez horas positivas, negativas, né? Eu quero descartar o passado e enxergar só esse, só nesse momento para conseguir fazer aquele cálculo. Então é aqui que eu faço isso, tá? Legal, pessoal. Outras opções, né? Exibir saldo retroativo, caso exista. Quando você marca essa opção aqui, ele abre um novo menu. Pedro, para que serve isso? Vamos supor que o seu funcionário tem uma regra de banco de horas e você tirou ele dessa regra e colocou ele agora numa regra de hora extra, por exemplo. O espelho de ponto dele não vai mais trazer banco, a menos que eu venha aqui e marque exibir saldo retroativo, caso exista, de funcionários que não são mais participantes do banco de horas. Tá? Pessoal, exibir data de vencimento no banco de espelho, né? Então lá em cima vai aparecer também, né? Onde tem lá saldo inicial de banco de horas, logo embaixo vai aparecer o seu banco vence em e a data que ele vence, tá? Editar data final do saldo de banco de horas, tá? Então, pessoal, aqui também você pode editar quando que o seu banco de horas vai poder mudar, tá? Direto no cadastro do funcionário, tá? Fechar banco de horas sem atrasos e faltas e extras. Pessoal, muito cuidado com essa opção, tá? Quando um banco de horas termina, então, por exemplo, eu tenho ali um banco começando 1º de junho de 2025, e ele vai durar 6 meses, portanto, ele vai ir até dezembro, né? Lá no final, ele vai pegar e vai ver, beleza, o Pedro está com banco positivo, vamos jogar isso para extra. Ah, o Pedro está com banco negativo, vamos jogar isso para atraso ou falta. Se eu venho aqui e marco essa opção, eu basicamente estou tirando isso do atraso, faltas e extras. Ou seja, essa informação, ela não vai para lugar nenhum. Então, se você não quer que apareça atrasos, faltas e extras, você pode marcar, mas, para quem usa banco, né, obviamente, mas saiba que você tem que ficar atento na informação, tá? Legal, pessoal. Vamos lá. No final do ciclo do banco, né? Caso essa opção aqui não esteja ativada, porque se tiver não vai acontecer. Para onde que eu vou jogar o saldo negativo? Ele vai para trás ou para falta? Eu preciso definir, tá? Data do saldo inicial, quando o seu banco começa. E lembrando, tá, pessoal? Eu poderia vir aqui e colocar 1º de janeiro de 2025. Tá? E colocar os mesmos 6 meses, que esse próximo semestre agora também valeria, porque o sistema vai enxergar que o meu banco começou dia 1º de janeiro de 2025, ou seja, 6 meses, e ele foi até o final de junho. Julho começou-se o novo banco, e ele vai contar mais 6 meses, então eu não preciso vir aqui e ficar mudando a data do saldo inicial do banco. Tá? Colocou uma vez, colocou a duração, ele fica ali simplesmente repetindo aquele período. E lá no final, quando o funcionário tiver, por exemplo, um saldo positivo, para onde que eu vou jogar isso? Para qual porcentagem de horas extras? Ah, eu quero jogar para porcentagem de 50, para porcentagem de 70, para porcentagem de 100. Pessoal, se você não sabe o que eu estou falando aqui, tem regra lá, tem vídeo lá de parâmetros, né? Onde eu explico de hora extra, tá? Então, pessoal, note que, novamente, preferências, ele não vai influenciar o ponto do funcionário em si, mas como você enxerga as informações ali dentro da sua plataforma. Legal? Então, basicamente é isso. Próximo menu, menu de cadastros, né? Pessoal, aqui no menu de cadastros, ele vai também trazer para a gente opções do cadastro do funcionário. Então, começando ali por listar automaticamente resultados em páginas de cadastros. Se eu viesse aqui, por exemplo, no cadastro de funcionários e essa opção não tivesse habilitada, o que aconteceria, né? Ele traz ali para a gente uma tela onde eu teria que filtrar por informações, tá? E aí, com isso, ele me traz os resultados. Como eu não filtrei por nada, de cara ele já me trouxe todo mundo. No entanto, se eu vier aqui desativar essa opção e salvar,
nessa tela não vai aparecer ninguém. Então precisa que eu filtre por alguma informação ou até mesmo deixe vazio, clique em filtrar e aí sim os dados vão aparecer, tá, pessoal? Então assim, se você não quiser que apareça de cara, você pode estar tirando esse item aqui. Ocultar configurações do horário neutro. Pessoal, lá no canal tem vídeo de horários também, e eu explico o que é um horário neutro, né? Que é quando você tira a obrigatoriedade do dia. Então, eu trabalho ali de segunda a sexta e no sábado eu também trabalho, às vezes sim, às vezes não. Então eu poderia neutralizar aquele sábado, por exemplo. E assim, se o funcionário vier, a gente conta normalmente, e se não vier, a gente dá folga para ele, porque eu neutralizei aquele dia, eu tirei a obrigatoriedade daquele dia. Então, se eu não quiser mais que esse menu apareça aqui, eu posso vir aqui e ocultar as configurações de horário neutro, tá? Gravar nomes de funcionários com todas as letras maiúsculas, não tem nem muito o que dizer, né? Quando eu vou cadastrar um funcionário, eu posso digitar ali do jeito que for, que ele vai pegar todas as letras e vai deixar como maiúsculo, tá? Campo exportação obrigatória no cadastro do funcionário. Então, pessoal, quando eu vou cadastrar um funcionário, existe um campo lá chamado exportação. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo no canal também, tá? Basicamente, a exportação é um arquivo que a gente gera para que quando o funcionário seja ali gerado o relatório dele, venha junto também um arquivinho TXT, arquivinho de bloco de notas do computador, coisas do tipo. Esse arquivinho, pessoal, você consegue mandar para sua contabilidade e aí eles fazem ali, né, um fechamento mais rápido. Então, nesse caso, eu posso tornar esse campo obrigatório para você nunca esquecer de colocar. Então eu posso vir aqui, né, e falar que a partir de agora eu tenho que escolher alguma coisa aqui, não posso mais deixar esse campo vazio. Por quê? Porque agora ele é obrigatório, tá? Pessoal, tudo que eu tô falando aqui, tá? É assim, a gente deixa a maioria desativado porque são itens ali pouco utilizados, tá? Mas, se vocês quiserem, a opção tá aí, tá? Por exemplo, a próxima aqui, exibir a abertura no cadastro de horários. Gente, tem um vídeo lá no canal falando sobre horários, né? E lá eu expliquei o que é o fechamento. O fechamento é quando o dia se encerra, tá? Então, por exemplo, se o dia se encerra às 23h59, quer dizer que ele abriu à meia-noite. Então, hoje à meia-noite, abriu-se o dia 18 e ele vai acontecer até às 23h59. Aí lá no vídeo de horários eu explico, né, que se o funcionário passa da meia-noite ali, precisa trabalhar de madrugada, a gente pode estar mudando o fechamento para deixar todos os pontos dele no mesmo dia. Só que tem uma situação muito pontual que é a seguinte: imagina um funcionário que começa a trabalhar à meia-noite, em ponto, tá? Meu horário de trabalho é da meia-noite às 6. Mas eu cheguei e bati ponto 23h50 do dia anterior. Por exemplo, do dia 17, que seria o nosso dia anterior. Eu preciso que esse ponto seja encaixado como um ponto no dia 18. O que eu faço nesse caso, pessoal? Esse aqui eu vou até mostrar, ó. Você vem e você habilita a opção de abertura no cadastro de horários. Usem com cuidado isso aqui. Basicamente, a abertura, eu estou roubando um pouquinho do dia anterior e já falando que é o próximo dia. Vamos salvar e vamos dar um exemplo? Preciso atualizar aqui meu navegador para limpar o cache. Olha só, ele passa a mostrar esse campo de abertura também. Então, não tem só o fechamento, eu tenho a abertura. Então, lembra que eu falei para vocês que o funcionário ele vai entrar ali da meia-noite até, vamos fazer uma pausa de almoço ali, um jantar, né? Das 3 às 4, depois ele sai às 8 da manhã, por exemplo. Legal, eu coloquei o meu horário ali para o funcionário. Só que, vamos marcar aqui, ó. Então hoje o funcionário deveria ter chegado à meia-noite, né? Que é o início do meu dia aqui hoje. Só que ele chegou domingo, 23h50 e bateu o ponto. Nesse caso, o ponto de 23h50 vai entrar para o domingo e não para segunda. Como que eu resolvo isso, pessoal? Eu falo que na realidade a minha segunda vai começar às 23h30. Então é como se fosse que eu adiantasse o início da minha segunda-feira. Então, sistema, no caso, agora eu quero que meu dia se inicie às 23h30. Então, 23h30 de domingo, o sistema já abriu a segunda-feira. O funcionário chegou ali e bateu ponto 23h35, tranquilo, já é segunda-feira para o sistema, porque eu já abri o dia anterior na plataforma, tá? É muito específico o uso desse tipo de campo, né? Justamente porque envolve mais funcionários ali que trabalham próximo, né? Que iniciam o seu trabalho próximos da meia-noite, tá?
Então, nesse caso, é por isso que a gente tem essa função. O Fernando aí mandou um bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Prazer aí, legal estar me assistindo. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto que a gente está tratando, tá? Pode perguntar que a gente responde aí no chat. Legal, pessoal, entenderam isso? Então, basicamente, é para isso que serve essa função de abertura, tá? Legal. Permitir gerenciar funcionários sem PIS. Pessoal, essa opção ela já vem marcada de fábrica, tá? Essa opção, basicamente, ela traz ali pra gente a possibilidade de quando eu for cadastrar um funcionário aqui, eu não precisar requisitar o PIS dele. Ela já vem de fábrica, porque hoje em dia, né, dificilmente alguém usa aí um relógio mais antigo que tem o PIS. Hoje em dia o pessoal já usa relógios mais novos, que faz o cadastro via CPF. Hoje em dia o pessoal já usa ali aplicativos, né, faciais. Então, assim, esses aparelhos dispensam o PIS do funcionário. Por conta disso, essa opção, né, permitir gerenciar funcionários sem PIS já vem marcada, justamente para que você consiga cadastrar. Tá? Ah, Pedro, mas eu quero que seja obrigatório para os meus gestores nunca deixar de colocar o PIS do funcionário. Se você quer isso, obviamente, então, você vai desmarcar a sua opção. Tá? Permitir mais de um cadastro para o mesmo funcionário. Pessoal, vamos desenhar um cenário aqui. Ó. Vamos supor, você tem duas empresas no nosso sistema, dois CNPJs. CNPJ-A, CNPJ-B. E eu trabalho para os dois CNPJs. Só que de manhã eu trabalho para o CNPJ-A e de tarde para o CNPJ-B. Tá? Com horários diferentes, né? Com regras diferentes, parâmetros diferentes, com horários diferentes, com CNPJs diferentes. E aí? O Pedro pertence a duas empresas, né, do mesmo dono. E eu queria que fosse separado. O Pedro da empresa A e o Pedro da empresa B. Eu consigo fazer isso, mas eu preciso vir aqui e falar, olha, sim, eu permito mais de um cadastro para o mesmo funcionário. Então, o meu cadastro Pedro com o meu CPF vai existir duas vezes na plataforma, só com algumas mudanças, né? Vai ter o Pedro de manhã, que trabalha para o CNPJ-A, das 8 ao meio-dia, e vai ter o Pedro, né, da empresa B, que trabalha de tarde, tá? Eu posso sim ter dois cadastros, é como se fossem pessoas diferentes, né? Mas obviamente a gente está habilitando ali para a pessoa ter mais de um cadastro. Lembrando, pessoal, eu marquei essa opção, existem ali dois Pedros na plataforma, você vai consumir duas licenças com a gente, tá? Então, se junto da sua revenda ali você comprou 10, 15, 20 licenças de funcionários, cada cadastro de um funcionário consome uma dessas licenças. Exibir a opção de desconto de intervalos no cadastro do funcionário. Pessoal, essa opção ela vem desmarcada, tá? Para que ela serve? Basicamente, ela já estava até marcada aqui no meu. Quando eu vou cadastrar um horário, no caso dos seus, não vai existir esse botão aqui, ó, desconto de intervalos. Vamos criar um horário junto aqui rapidinho, ó. Imagina que eu tenho um horário ali das 8 ao meio-dia, ou melhor, das 8 às 9. Aí paro para um café, volta às 9h15, finaliza ao meio-dia para o almoço, volta a 1, tem um café da tarde ali às 15 horas, volta às 15h15 e finaliza, né, finalmente às 17, tá? Então, nesse caso, pessoal, notem que eu tenho ali 8 horas de trabalho com uma pausa para o almoço e mais 2 cafezinhos de 15 minutos, né, de manhã e de tarde. E se eu aplicar esse meu horário aqui no meu dia a dia, note que o sistema ele vai trazer ali para mim os horários do funcionário. Aqui ele está reclamando, tá, que tem um intervalo com menos de 45 minutos. Não tem problema, tá? Isso não vai te impedir. Mas note que ele, apesar de eu falar que ele tem 8 horas de trabalho, por conta desses cafezinhos de 15 minutos, ele jogou que o funcionário, na verdade, só trabalha 7 horas e 30. Nossa, Pedro, mas eu queria um horário de café, que ele tivesse que bater o ponto, mas não descontasse dessa carga horária dele. O que eu faço? Eu uso o desconto de intervalo. Então, pessoal, essa opção de desconto de intervalo, ao clicar sobre ela, você vai poder habilitar a função, né, para descontar ou não o intervalo do funcionário. E eu posso vir aqui e falar que, olha, de segunda a sexta-feira, eu quero que o primeiro intervalo, então note que meu primeiro intervalo é o café da manhã, e o meu terceiro intervalo, que é o café da tarde, tá? Eu não vou descontar o segundo intervalo, que é o almoço, que realmente é para parar a contagem da carga horária. E eu clico em salvar, pessoal. Então perceba que mesmo tendo ali, né, um horário de café, eu estou registrando 8 horas de carga horária para aquele funcionário. Tá? Então, Pedro, eu queria que o funcionário batesse ponto no café, mas que isso não fosse descontado da carga horária dele. Eu uso desconto de intervalos, só que nesse caso ele precisa ser ativado. Tá?
Pessoal, não contabilizar carga horária em férias. Quando o funcionário está de férias, você tira um relatório dele, aparece que ele tem uma carga horária a cumprir ali. Obviamente, ele não vai ser descontado, porque ele está de férias, mas se eu quiser tirar a carga horária, eu venho aqui e desabilito essa função, tá? E esse daqui, pessoal, é interessante, tá? Ó, não permitir cadastrar horários detalhados com mais de 0 dias de trabalho sem folga. Para que serve isso aqui, pessoal? Vou dar um exemplo. Vou pôr um 6 aqui. Você tem um funcionário com folga flexível, tá? E ele vem trabalhando. Então ele trabalha 5 dias, tira folga, depois mais 6 dias, tira folga, e você vai ali, né, dançando com a folga dele dentro do sistema. Mas eu quero garantir que pelo menos a cada 6 dias ele tire uma folga, para, né, ter uma folga por semana. Então eu poderia vir aqui e falar, ó, não permitir cadastrar horários detalhados, ou seja, não permitir que esse funcionário trabalhe com algo fora do horário dele, com mais de 6 dias de trabalho sem folga. Ou seja, o sistema vai analisar, nos últimos 6 dias, o funcionário João da Silva, ele teve algum dia de folga? Não. Então, nesse meu exemplo, ele não deixaria o 7º dia ser um dia de trabalho. Seria obrigatório aplicar um dia de folga para essa pessoa, tá? Só para você não perder o controle, para um funcionário, por exemplo, não ficar 2 semanas trabalhando direto sem folga, né? Legal, pessoal. Próxima aba que a gente vai discutir, né, já é a aba ali de gerenciamento de pontos, tá? Então, quando você vai lá, né, no gerenciamento de pontos, ele tem algumas opções que você pode estar definindo aqui em preferências. Então, associar empresa a ponto incluído, né, justificativas e férias. Eu poderia marcar essa opção aqui, vamos salvar, né? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando você for lá no gerenciamento de... Acabei saindo aqui. Quando você for lá no gerenciamento de pontos, deixa eu fechar as outras abas aqui que a gente não precisa mais. Selecionar qualquer pessoa ali, por exemplo, uma Benilza, e for incluir um ponto para ela, você agora tem que associar em que empresa ela pertence. Pessoal, isso aqui é muito útil, né? Quando eu tenho ali um funcionário com 2 cadastros na plataforma. E aí, esse ponto que eu estou incluindo é para a empresa A ou para a empresa B? E eu posso colocar, né, qual empresa está sendo associada àquele ponto, tá? Além disso, posso também, né, exibir a opção para incluir pontos ausentes. Pessoal, feito isso, se eu vier aqui e reexibir, ele passa a mostrar esse botão aqui, ó. Pessoal, muito cuidado para usar esse botão, tá? O que o sistema vai fazer aqui? Ele vai analisar. A BNews, ela tem um horário no cadastro dela. E o cadastro dela é das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Por exemplo, eu nem sei qual que é o horário dela aqui, mas é simplesmente um exemplo. E ela esqueceu de bater alguns botões. Eu poderia simplesmente clicar nesse botão, incluir, né, pontos ausentes, que o sistema iria incluir todos os pontos conforme o horário dela ausente, tá? Por que, Pedro, eu tenho que tomar cuidado com isso? É uma opção muito prática, mas e se ela chegou mais cedo, e se ela chegou mais tarde, e se ela fez hora extra, né? Isso aqui, ele vai só incluir os pontos do horário dela. Então é melhor você fazer manualmente, mas caso queira, existe essa opção também, né? Legal. Associar atividade a ponto incluído manualmente. Pessoal, essa função aqui também é pouquíssimo utilizada, tá? Se eu vier colocar isso e for lá, vamos exibir novamente, incluir um ponto, além lá da empresa que a gente vai ver, também vai mostrar a atividade. E aí, ele pode, né? Hoje a gente só tem uma atividade que é o tempo de espera. Gente, por que eu falei que isso aqui é pouco utilizado? O que é o tempo de espera? Vamos lá. Tempo de espera, inclusive, já caiu por lei, né? Algumas empresas ainda usam, mas logo mais elas não vão poder usar, tá? Jaqueline, hoje a gente está falando, eu vi sua mensagem aqui, hoje a gente está falando de preferências, tá? Nesse caso, eu aconselho você a buscar o vídeo de gerenciamento dentro lá do nosso YouTube, tá bom? Só por uma questão de foco no vídeo aqui, a gente não trata outros assuntos além do que a gente está falando hoje, tá legal? Então, hoje a gente está falando de preferências aqui dentro da plataforma. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar consultando. Mas, reforçando, aqui no YouTube mesmo, onde você está me assistindo, tem uma série de vídeos que explicam isso aí para você, tá? Você pode estar acessando ali dentro da plataforma. E aí você consegue, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Rapidinho já para ajudar a nossa colega.
Aqui, ó, tem vídeos, né, de gerenciamento de ponto, como fazer o gerenciamento de pontos no EasyPoint Web, que responde, né, exatamente isso que você me perguntou. Só lembrando que não tem como excluir um registro de ponto, tá? O mais longe que você consegue ir realmente é desconsiderar, tá legal? Então, você tem bastante vídeo aí que explica isso, certo? Então, gente, o tempo de espera é uma função, né, que existia antes para basicamente assim, qual que é a função do motorista? A função do motorista é dirigir um caminhão. Enquanto ele está esperando o caminhão ser descarregado, ele está trabalhando? Antigamente considerava-se que não, então parava, ele batia um ponto, parava de contar a carga horária trabalhada dele e ele entrava num tempo de espera. Ele até recebia um dinheiro, mas era um valor a menos, tá? Isso hoje não existe mais por lei, tá? Então, assim, se a sua empresa é mais nova, saiba que você nem pode usar isso. Mas é importante entender para que serve essa função, né? E por que não utilizá-la, tá legal? Legal. Não desconsiderar pontos duplicados. Pessoal, o que é um ponto duplicado, né? Eu cheguei para bater ponto 8 horas, distraí, conversei com um colega e bati ponto 8 e 3. Tem como eu entrar 2 vezes no meu trabalho? Não, obviamente a gente está falando de um ponto duplicado. Então, às vezes, você pode vir aqui e falar, sistema, desconsidera para mim pontos que estiverem muito próximos, até 5 minutos ali, um próximo do outro, você pode desconsiderar. Marcando essa opção aqui, basicamente você fala para o sistema que, olha, o Pedro bateu o ponto às 8 e às 8 e 3. Desconsidera um ponto e só considera o outro. Então, o próprio sistema já faz isso automaticamente para você. É como você criasse uma margem ali, né, de tolerância, né, para o sistema não considerar pontos. Só que algumas empresas não querem isso. Então eu posso vir aqui e marcar o não desconsiderar ponto duplicado. Ou seja, o sistema vai registrar o ponto das 8 e vai registrar o ponto das 8 e 3. E com isso, né, você vai ter ali os pontos aparecendo e cabe vocês, gestores, ir lá e desconsiderar, né? Até mesmo foi a dúvida ali da Jaqueline, como desconsiderar um ponto, né? Então, bem legal isso também. Vocês podem estar utilizando essa função. Aba Mobile, pessoal, aqui não é muito diferente com o que vocês têm lá no cadastro do funcionário, né? Cadastro opções mobile. Aqui dentro, pessoal, você tem algumas opções, como por exemplo, eu vou trabalhar com um fuso horário fixo, lembrando, tá? Se você não deixar nada aqui, o sistema ele já pega o fuso do próprio celular do funcionário. Mas vamos supor que você tem um funcionário que trabalha em home office, em outro fuso horário, e você fale, João, embora aí você esteja menos 1 hora da gente, você precisa entrar no mesmo horário da empresa. Então você poderia travar um fuso, né? E todo mundo vai trabalhar no fuso -3, por exemplo, né? Que é o fuso aí mais utilizado do Brasil. Então, mesmo que você tenha alguém ali -4, -2, né? Essa pessoa é obrigada a seguir o fuso -3. Bloquear registro de ponto com o GPS desativado. Pessoal, essa função aqui, ela não é aquela cerca, né? Então, lá no cadastro do funcionário, vocês foram instruídos, né? Que existe uma cerca onde o funcionário consegue ali basicamente ser limitado aonde ele vai bater o seu ponto. Mas se a gente tiver um motorista e se a gente tiver um vendedor, essa pessoa ela bate ponto, vendedor externo, né? Essa pessoa ela bate ponto cada hora no lugar. Eu vou ficar todo dia atualizando o cadastro ali do João para ver, né, onde ele vai bater o seu ponto. Não tem como eu só pegar a posição dele e guardar isso dentro da plataforma? Tem. Você vai conseguir fazer isso bloqueando o registro de pontos com o GPS desativado. Percebam que aqui eu não estou limitando a localização, e sim falando que, olha, eu só aceito ponto se você me falar onde você está. Então, basicamente, eu travo, né, pontos sem localização. Mesma coisa a opção de baixo, bloquear registro de pontos sem foto. O meu celular está com a câmera quebrada, eu não estou conseguindo tirar foto, então eu estou batendo os pontos sem foto. Não. Ponto tem que ser com foto. Eu bloqueio o registro de pontos sem foto. Eu forço, né, a foto. Enviar comprovante por e-mail. Pessoal, isso aqui é apenas o Infinity, tá? O Infinity é o nosso aplicativo coletivo. Então você tem um tablet lá, um celular na recepção, onde todo mundo bate seu ponto. E aí eu vou lá e bato meu ponto. Mas e meu comprovante? Onde que ele chega? Eu quero que chegue por e-mail. Eu posso vir aqui e marcar essa opção, tá? E ele até me pergunta, olha, você quer habilitar isso para todos os funcionários? Beleza, você pode ir lá e colocar um sim, tá? E você habilitou agora para todo mundo. Gente, lembrando, quando você marca essa opção, passa a ser obrigatório no cadastro do funcionário. Então vamos pegar aqui a Benuser como exemplo, né? Passa a ser obrigatório no cadastro de todos os funcionários
você colocar o e-mail para aquela pessoa. Se eu vou mandar o comprovante para o e-mail da Benilza, qual que é o e-mail dela? Eu tenho que vir aqui e tenho, né, que abrir aqui informações para contato e cadastrar o e-mail dela. Não tem como agora não ter essa opção mais. Porque senão, gente, a Benilza vai bater ponto e para onde que eu mando? Não existe local para ser enviado. Então eu tenho que pôr o e-mail dela, tá? Isso para todos os funcionários que batem ponto no Infinity. E, pessoal, habilitar a geolocalização com cerca, né? Então aqui realmente agora eu quero limitar. E aí, por limitar, eu posso criar uma zona global. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 30 funcionários. Eu quero que os 30 batam pontos só dentro da minha empresa. Legal. Mas com isso, eu vou cadastro a cadastro, cadastrando o endereço da minha empresa, eu até posso fazer isso, tá? Mas eu poderia vir aqui e marcar essa opção direto aqui em preferência e ele ia falar, beleza, tô vendo que você quer criar uma cerca global, mas essa cerca que você vai criar é somente para os funcionários que já estão com a cerca habilitada? Ou seja, é somente para os funcionários, vou mostrar aqui para vocês, que eu fiz previamente essa função, né? Que eu vim aqui na Benilza, por exemplo. Vamos usar sempre a Benilza de exemplo, né? Vim aqui na opções mobile dela, falei que ela vai bater ponto, marquei a geolocalização com cerca, mas não coloquei o endereço. Ou seja, nesse momento ela está com a função ativada, mas não está limitada. E aí eu poderia ir lá e falar, olha, eu quero habilitar somente para essas pessoas que eu habilitei a cerca e confirmar. Ou eu posso habilitar para todos os funcionários. Pessoal, ao habilitar para todos os funcionários, ele entende que é para eu pegar todo mundo que usa celular e habilitar essa função de geolocalização com cerca, tá? Então, ele vai ficar sem filtro ali, ele realmente vai aplicar para todo mundo. E com isso, pessoal, se eu fizer isso, basicamente, agora eu venho aqui embaixo, digito o endereço. Estou digitando o endereço de uma rua de comércio aqui na minha cidade, tá? E aí a gente vai ver esse exemplo. Defina um raio, onde o funcionário bate ponto é um círculo, quanto maior o seu raio, maior o seu círculo, clique em confirmar, e aí, gente, ele vai abrir o Google Maps, e ele vai falar, ó, em cima do endereço que você digitou, eu encontrei isso aqui. Esse é o endereço que você quer mesmo? Lembrando que se você precisar fazer um ajuste fino ali, você pode, olha, até é esse endereço, mas para mim faz mais sentido se ele estiver aqui. Legal, fiz um ajuste fino ali, cliquei em confirmar, e o sistema gera um endereço cadastrado, né, que eu devo identificá-lo. Pessoal, por que eu devo identificá-lo? Porque eu posso vir aqui em cima e cadastrar mais endereços. Então, você tem uma loja aí que tem matriz, filial, loja A, B, C, você pode falar, olha, meus funcionários podem bater pontos todos, desde que eles estejam dentro de uma loja. E aí você cadastra mais de uma loja dentro da plataforma, certo? Pessoal, aqui é a parte de notificações, tá? Exibir aviso de erro de comunicação com o relógio. Então, se o relógio está com um problema de comunicação, vai aparecer um pop-up aqui, né? Uma imagem escrita assim, erro de comunicação com o relógio X, tá? Pessoal, exibir aviso quando atingir os seus limites de envio de e-mail ou SMS. Lembrando, tá, que o SMS é uma função que já foi desligada, logo mais isso aqui vai sumir da plataforma, hoje é só e-mail. Mas a gente tem um limite, tá, de envio de e-mails. Se você atingir esse limite, ele também pode te alertar através de um pop-up. Pedro, tem como eu driblar essa função, né? Tem como eu conseguir usar um outro e-mail, um e-mail meu particular para ficar à vontade? Tem, tá? Tem vídeo no canal onde a gente fala ali de configurações secundárias da plataforma. E uma delas é o e-mail remetente, tá? Então já tem direto ao ponto falando disso, onde você coloca o seu Gmail, o seu Hotmail ou o seu e-mail particular aí, né? Pessoal, receber histórico do log de usuários, tá? Para que serve isso aqui? Basicamente, de tempos em tempos, né, o relatório de log de usuários, ele é ali limpo, tá? O que os usuários fizeram, mas eu quero receber isso, então eu poderia marcar essa opção e o e-mail que tiver lá no seu cadastro de administrador, você vai receber. Pessoal, aqui no meu não está aparecendo, tá? Porque eu tô com uma conta de teste, mas nos seus, eu quero que apareça o WhatsApp para eu falar com o meu representante. Então, apareceria um botãozinho aqui de WhatsApp. E também quero um ícone de novas funcionalidades da versão do sistema, né? Que também vai aparecer ali, no meu caso aqui está aparecendo, e eu consigo ver, por exemplo, as novidades aqui dentro da plataforma, né? Então, tudo que aconteceu, ó, no dia 28/6 foi lançado, né? A inclusão da coluna empregador no relatório e tal, né? Então, assim, ele vai te mostrando novidades que a gente foi lançando, tá?
E por último, pessoal, para a gente finalizar a parte de relatórios, né? Então, o meu relatório, ele vai de que dia até que dia? Ah, Pedro, aqui na minha empresa a gente encerra o mês no dia 25 e abre no dia 26. Então, se o mês abre no dia 26, a gente coloca dia 26, ele fecha no dia 25. Então, eu posso mudar também, né, a data inicial e a data final dos relatórios, tá? Relatórios com efeito zebra, uma linha branca, uma linha cinza. Eu quero que isso esteja nos meus relatórios? Beleza, tá? Exibir configurações de espelho de pontos na tela de relatório. Pessoal, essa função aqui ela vem desativada, tá? Mas, se você ativar ela, o que vai acontecer? Quando você for gerar ali um espelho de ponto e você quiser configurar ele, normalmente o que você faria? Configurações, espelho de pontos. Mas se você habilitar essa função, lá no relatório de espelho de ponto, então relatórios de espelho de ponto, lá embaixo no opções avançadas vai aparecer ali, ó, configurações do espelho de ponto, onde você também consegue chegar nesse menu através aqui direto do espelho de ponto. Tá? Então, é mais uma função para facilitar o uso. Exibir os termos de compromisso ao entrar no sistema. Então, vocês acessaram o sistema aí, pelo menos na primeira vez, né? Apareceu o termo de compromisso para vocês. Lembrando que esse termo está aqui em ajuda, né? Termo de compromisso. Mas eu quero que toda vez que eu entre no sistema apareça o termo. Beleza, então eu marco essa opção. E também, tá, pessoal, essa opção aqui realmente normalmente vem desativada, né? Ocultar o empregador na frente dos funcionários nos filtros. Se essa opção estiver desativada, quando você for filtrar funcionários na plataforma, vai aparecer ali Pedro RWTech, Maria Interplaque. Ele mostra a empresa da pessoa. Ah, para mim isso não interessa, eu quero só o nome. Então, eu vou ocultar o empregador na frente dos funcionários, certo? Então, a gente perceba, como eu disse, essa parte aqui de personalização é algo só para mudar a plataforma para coisas que tenham mais a ver com o seu dia a dia, com o seu uso, tá? Ela não influencia muito o ponto do funcionário, tem mais a ver com como você quer ver os dados na plataforma, certo?